A melhor maneira de guerrear, 2 Crônicas 20:22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Não há maneira melhor de guerrear do que cumprindo as orientações que Deus nos dá. O Senhor, com seus estranhos meios de operar, tem o caminho aberto para entrar na batalha e nos ajudar. Ele sabe que a atitude a tomar a fim de parar uma perseguição e fazer com que o perseguidor se apavore e fuja. Tendo a santa palavra, podemos descansar, pois o Todo-Poderoso a cumprirá ainda que o céu e a terra passem. Mateus 24:35. Busque o poder e a direção de Deus. O rei Josafá, ao ouvir que uma multidão de além-mar e de Síria estava já marchando contra ele, pôs-se a buscar o Senhor. Apregou um jejum em todo o reino de Judá, e a nação inteira ajuntou-se para pedir socorro ao Altíssimo. O rei liderou o povo na oração, em que abriu os seus corações e confessou a sua confiança naquele que sempre fora a ajuda do povo de Deus. E o Senhor ouviu o seu clamor. 2 Crônicas 20, do 1 ao 17. Bom seria se isso ocorresse em todas as famílias atacadas pelo inimigo. Porém, como às vezes é difícil ajuntar todos os membros nesse propósito, os que são atacados devem lembrar que a igreja é a verdadeira família. Como disse Jesus, os que fazem a vontade de Deus são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Mateus 12:50. Se você não tem em seu lar quem o ajude em oração, procure-nos. Sem dúvida, nós nos ajudaremos a você para auxiliá-lo. Josafá sabia que sem a assistência divina seria difícil enfrentar aquela quantidade de adversários, e mesmo que tivesse condições humanas para isso, muitos dos seus perderiam a vida. Esteja atento ao que o Senhor diz em sua palavra. O rei orou sobre o que Deus havia prometido. Esse é o tipo de oração que leva o homem a obter resposta. Quem ora segundo o que pensa por si mesmo e não o que a palavra declara, não consegue achegar-se ao Senhor. Apenas quem entra no único caminho, Jesus, a palavra de Deus, consegue alcançar o Pai. Deus enviou aquele povo, o profeta Jaziel, o qual disse que Judá não deveria temer, pois aquela batalha era do Senhor. O segredo é fazer a sua batalha serem do Pai Celestial. Dispa-se de todo pecado, mude os seus planos para os de Deus e ore sobre o que a Bíblia diz a respeito do que está acontecendo. Então creia no que você entender como resposta divina pela palavra. Se o Altíssimo tomar a sua luta como se fosse a dele, você terá a vitória assegurada. Conclusão, Josafá creu na profecia de Jaziel e preparou o povo para louvar ao Senhor conforme as instruções do profeta. Então, no momento em que começaram a cantar e a dar louvores, o Todo-Poderoso pôs emboscadas contra a multidão dos seus inimigos, os quais foram derrotados.